Olá, pessoal. Bom dia. Vamos falar sobre a nossa semana a partir do tarô. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, taróloga, criadora aqui do canal. E a nossa semana de lua cheia, pós-eclipse, né? Recém acontecido aí nessa madrugada de domingo para segunda. Vamos ver qual é o arcano que está regendo esta semana para nós, que está trazendo informações, energias para a gente trabalhar essa semana. O Imperador, tá? E o que tem de mais desafiador, né, na dualidade aqui do Imperador, e o que tem mais de influência? Como eu sempre faço, sempre tiro a dualidade, os dois lados da moeda. O que tá mais desafiador essa semana? Rainha de Paus e influência o Rei de Paus. Olha que interessante isso, pessoal. Vamos falar sobre essa dualidade aqui. Então, pessoal, olha que interessante. A gente tem uma carta de autoridade, né? Uma carta que traz muito a figura da energia Yang, né? É uma carta que fala muito da gente iniciar, né? A gente já criou, porque essa carta dentro da escala do tarô, né, dentro da concepção esotérica, ela é o número 4, é uma carta de estabilidade, da gente conseguir ter uma inteligência equilibrada, da gente conseguir ter conciliação, diplomacia, paz nos acordos, né? A gente mesmo se reconciliar com a gente, por exemplo, né? A gente ficar em paz com algumas coisas. Do lado negativo, se a gente manter uma postura de teimosia, se a gente manter uma postura de não aceitação, ou falar uma coisa e fazer outra, enfim, e contra nós mesmos, né? Ter uma intuição, ter um sentimento e ir contra isso, a gente entra num processo de autodestruição, de ruptura, de perda dessa estabilidade, dessa segurança e desse equilíbrio. Então a gente pode e deve manter essa semana a autoconfiança, ó, porque no positivo é o rei, no negativo aqui no sentido, né, que você vê como é uma dualidade, bem dualidade mesmo, porque saíram as duas cartas de fogo, uma semana de fogo, né, o imperador tem um pouco essa concepção da terra, mas de concentrar esse fogo, de ter uma força de realização, então é terra e fogo, gente, essa semana, realizar, da gente conseguir avançar, da gente conseguir ter autoliderança, não é ficar mandando em todo mundo, querendo controlar todo mundo, mas ter uma autoliderança, um autocontrole, para a gente ter foco, discernimento e escolhas. Então a gente precisa tomar decisões essa semana para que a gente consiga ter consistência, firmeza, afirmação, avanço, ainda que seja lentamente, mas pode ser avanços grandes também. Algumas pessoas podem dar grandes avanços para frente e outras pessoas podem ter também perdas, rupturas, mas na verdade é por quê? Porque ela está tentando sustentar algo que não é o propósito da alma dela. Então a gente tem essa negativa aqui da rainha. Por quê? Porque ela vem com um caminho de sustentar aquilo. Se está sustentando aquilo que é falso, vai ser destruído. Se está sustentando o que é verdadeiro, rei de paus, você tem uma força criativa para você ter uma conquista, porque o rei é muito conquista, clareza no julgamento, né? Então você tem esse pensamento equilibrado, você tem, ainda que tenha demora, ainda que você tenha incertezas, você é chamado a enfrentar isso com perseverança, que é a carta do imperador, né? Eu sou forte, sou... Então é uma semana muito de energia yang também, independente se você é homem ou mulher, é uma energia de sustentar, de ter coragem, de enfrentar a vida de peito aberto. Eu tô com um pouco de rouquidão, não sei se vocês estão... minha voz... mas tá tudo bem, tá? Então, se a gente for fiel a nós mesmos, a gente consegue passar uma semana muito bem, porque senão a gente vai entrar na desarmonia, a gente vai atrair pessoas falsas, pessoas que querem puxar o tapete, a gente vai para um caminho de paixões,
ou a gente tem dificuldade de se livrar dos obstáculos, que é essa carta no negativo, onde ela está, no desafio, né? Se a gente conseguir avançar, ter consciência daquilo que a gente fazer as escolhas corretas, a gente cresce, a gente realiza. Então, é uma semana que a gente tem que tirar da frente as situações que estão paradas, tomar decisões, ser firme e forte, enfrentar as instabilidades sem medo, né? Sem desespero, principalmente mantendo a autoestima e a autoconfiança, que é uma coisa que essa carta já conquistou, porque ele vem depois da Imperatriz. A Imperatriz traz essa força feminina, criativa e tudo, então ele realiza, porque ele já, as cartas do tarô, eles são sempre o que vem depois é um pouco da fusão do que já foi. Então, se a gente parar para pensar, ele tem a iniciativa do mago, né? Ele tem a intuição da papisa, ele tem a criatividade da Imperatriz e ele vai lá para realizar. Então, mas sempre a gente tem que entender um pouco todo o conjunto, né? Bom, pessoal, vamos para o nosso conselho. Gato, quem tá ouvindo aí, o gatinho. Conselho dos signos. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, um café. A gente fala muito e a voz... Vamos lá, ó, arianos, para essa semana para vocês, ó. Literalmente enfrentar com bastante persistência e perseverança as coisas e finalizar o que precisa ser finalizado, tá? Não fica insistindo em sustentar coisa que não tem nada a ver mais na sua vida. Encerre ciclos para começar coisas novas. Taurinos, cuidado com o seu poder demais, assim, de liderança, de você entrar em conflitos, brigas, situações que podem te custar a sua paz interior. Então, mantenha o seu autocontrole, seu autodomínio, taurino, senão é uma semana que você vai enfrentar muitos altos e baixos aí, tá? Muitas situações complicadas. E claro, né? Usa sua força para se libertar de qualquer situação que esteja te estagnando, mas não na violência, hein? Cuidado, mantenha a sua paz. Olha aqui, ó, o imperadorzinho falando, ó, se não manter a paz, se para um caminho de, né? A gente não consegue realizar e não consegue avançar. Geminianos, cuidado com a estagnação demais, né? Eu sei que o imperador traz essa estagnação, essa segurança, mas se você não conseguir avançar, se você não conseguir ter essa iniciativa, firmeza que você precisa, criatividade, né? Que o rei aqui tá falando, no positivo, você vai ficar o quê? No negativo da rainha de paus, né? Atraindo a pessoas falsas ou se enrolando nas coisas, não conseguindo avançar. Então, mantenha o foco, tá? E cuidado com a sua saúde, que essa carta também fala sobre saúde. Então, lide bem com seu poder pessoal e se auto-lidere, geminiano. Coloca as coisas para fora. Tá guardando aí para quê? Para quando, né? Para quando você tá guardando todos esses seus talentos, suas ideias, para quando, né? Cancerianos. A sabedoria da mulher, na carta do baralho cigano. Então, use a sua inteligência, seu julgamento equilibrado, a sua sabedoria e, principalmente, escute as pessoas mais velhas, escute seus amigos, escute os conselhos amigos que as pessoas podem trazer para você, tá? Leoninos, literalmente tomar muito cuidado com falsidade, com autotraição, né? Ficar assim, auto-enganando, se auto-traindo, não indo para o seu caminho que você realmente precisa fazer, ficar procrastinando, indo para um caminho de futilidade, se perdendo por aí. Então, foco, né? E essa carta fala muito de transformação e cuidado também com a saúde. Então, transforma o que precisa ser transformado, né? Recicla, renova. Virginianos, cuidado com os pequenos desafios do dia a dia que se tornam maiores do que são, na verdade. Então, essa carta também fala que com paciência e com muita fé, tudo vai ser resolvido no tempo certo. Então, calma, nada de ansiedade, tá? Librianos. Amorosidade essa semana, né? Muita intuição, sensibilidade, só que cuidado com os exageros, com os excessos, né? Com as paixões, com situações que são um tanto quanto em excesso, até porque a gente está falando de uma semana que você precisa ter o quê?
firmeza, né? Nada de virar aí um dramalhão mexicano, tá? Escorpianos, tomada de decisões, tá? Uma semana que você precisa ter essa consciência de tomar decisões, sair das dúvidas, porque tá tudo tranquilo, os caminhos estão abertos. Se você tiver coragem para você tomar a decisão certa, você avança bastante, tá? Sagitarianos, proteção espiritual, criatividade, então é uma semana que você precisa ter essa confiança em si mesmo, né? Que você está protegido, que você tem criatividade, avançar aí nas suas ideias e naquilo que você quer e precisa fazer. Cuidado com a falta de generosidade, com o lado mais egoísta, ficar vendo só o seu umbigo, e também cuidado com gastos em excesso, tá? Capricornianos, totalmente uma semana que você precisa brilhar, né? Que você precisa compartilhar, ser otimista, generoso, amoroso e principalmente confiar na sua intuição, tá? Aquarianos, finalizar o que precisa ser finalizado, tá bom? Ó, nada de ficar enrolando, sustentando coisas que já não tem nada a ver, né? E principalmente também ter muito foco, discernimento, não ir para cá, não ficar dando muita conversinha ou ficar sustentando coisas que são muito fúteis, porque a carta da morte, no baralho cigano, ela é muito 880 no sentido de tem que ser profundo, tem que ser intenso, tem que ser focado, tem que resolver, vamos resolver. Então, é uma semana que você precisa ser muito objetivo. Piscianos, consciência das relações, então as trocas, o compartilhar, é muito importante você estar com o outro, né? Porque a chave precisa do quê? Da fechadura. Então, sozinho essa semana, você não vai longe, tá bom? Pessoal, é isso. Ótima semana para todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.